Deus está aqui. E eu quero que você abra comigo lá em Isaías 61, conforme você vai ficando em pé no seu lugar. Pode abrir em Isaías capítulo 61. Aleluia. Glória a Deus. Quem já foi marcado pelo Espírito Santo de Deus nesta noite, diga amém. Aleluia, que presença gloriosa. Deus está aqui. Isaías 61 diz assim, o verso 1: O Espírito do Senhor, o soberano, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar do que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa, ao invés de cinzas, óleo de alegria, ao invés de pranto, manto de louvor, ao invés de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Eles reconstruirão as velhas ruínas, restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. Gente de fora vai pastorear os rebanhos de vocês. Estrangeiros trabalharão em seus campos e vinhas, mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, ministros do nosso Deus. Vocês se alimentarão das riquezas das nações e do que era o orgulho delas, vocês se orgulharão. Em lugar da vergonha que sofreu, meu povo receberá porção dupla, dupla honra. E ao invés da humilhação, ele se regozijará em sua herança, pois herdará porção dupla em sua terra e terá alegria eterna. Porque eu, o Senhor, amo a justiça, odeio o roubo e toda a maldade. Em minha fidelidade os recompensarei, e com eles farei aliança eterna. Seus descendentes serão conhecidos entre as nações, e a sua prole entre os povos. Todos os que virem reconhecerão que eles são um povo abençoado pelo Senhor. Amém? Coloca a Bíblia bem pertinho do teu coração aí nesta hora. Aleluia. Ou a tua mão no coração, caso você esteja sem a espada, coloca a mão no teu coração. Com os teus olhos fechados, peça para que o Espírito Santo fale com você nesta noite. O Espírito de Deus está aqui. Se tem homem e profeta do Senhor, se tem mulher de Deus neste lugar, se tem intercessor, alguém que o óleo da unção já caiu sobre a cabeça, eu peço que você abra a tua boca e comece a orar agora. Se você é um homem ou uma mulher de oração, eu preciso agora da tua intercessão nesta hora. E onde quer que você esteja aí na sua casa, me ouvindo neste momento, comece a orar e peça para que o Espírito Santo fale com você sobre a dimensão da bondade de Deus, sobre a dimensão da bondade do Pai, do Senhor, que está aqui. Aleluia, Senhor, nós nos abrimos para ouvir a tua voz nesta hora, e te agradecemos pela tua palavra, e eu te peço, Espírito Santo de Deus, vem falar aos nossos corações, cobre nossas vidas agora com a tua bondade. Nós já tomamos posse antecipadamente desta palavra, que traz uma revelação poderosa e tremenda. Queremos ouvir a tua voz e, mais do que isso, guardá-la em nosso coração, obedecê-la e praticar a cada dia. Transforma-nos nesta noite em praticantes poderosos da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar, igreja. Aleluia. E você que se assentou, dê um forte aplauso a Jesus nesta hora. Aleluia. Queridos, hoje de manhã estava falando com o Senhor e perguntei para o Espírito Santo, qual é a palavra que o Senhor tem para hoje? E o Espírito Santo me levou a ler Isaías capítulo 61. E eu pude perceber como a bondade do Pai é imensurável, não dá para se medir. Por isso que a ministração desta noite tem como tema a dimensão da bondade de Deus. Não sei se em algum momento nós conseguiremos entender esta dimensão,
Mas o capítulo 61 de Isaías traz pelo menos, revela parte desta bondade, da dimensão desta bondade. Este trecho, esta porção é tão poderosa, este trecho é tão profético, que foi escolhido inclusive por Jesus. Logo quando ele sai do deserto, ele é tentado por Satanás, ele entra na sinagoga. Obviamente os livros daquela época não eram como os nossos, que nós pegamos na mão e abrimos em dois, mas eram rolos, papiros, né? Eram pergaminhos enrolados. Então quando você entrava na sinagoga, no canto da sinagoga ficava um grande vaso, e nesse vaso vários pergaminhos, canudos gigantes, né? A pessoa que era convidada para ler um trecho no sábado na sinagoga, que era o dia santo para eles, ia lá, pegava um canudo, abria e lia. Só que ali, Jesus não pegou aleatoriamente. Ele não pegou, o Senhor fala com a gente nesta noite. Não, ele escolheu. Ele pegou o rolo de Isaías, está escrito ali. E ele abriu, foi direto nesse texto. O Espírito do soberano Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para curar os que estão com o coração quebrantado. E ele foi lendo este trecho para iniciar o seu ministério, porque esta palavra foi derramada sobre a vida dele. E hoje, como extensão, como corpo de Cristo que estamos aqui neste lugar e nessa terra, esta palavra também foi estendida para cada um de nós. Já toma posse desta palavra, porque o Espírito de Deus está aqui, sendo derramado sobre nossas cabeças em nome de Jesus. Quem toma posse desse Pentecostes, diga amém. Por isso, queridos, quando Isaías escreve, eu quero até contextualizar a igreja. Isaías foi um homem que, assim como João, lá do Apocalipse, ele foi assim transportado para o futuro. João, ele viu coisas milênios de anos à frente, séculos à sua frente, o Espírito revelou. E Isaías também teve esta porção reveladora. A geração dele não viu o que ele escreveu. Imagina a pressão sobre tudo que você fala não acontece? Pois é, aconteceu 100 anos depois, 200, 300, 400. Deus deu para ele nome de pessoas que não tinham nem nascido ainda. E aqui, Isaías 61, já é um resultado depois de uma profecia que ele falou a respeito do povo que foi levado como cativo pela Babilônia. Então, Isaías aqui está falando a um povo que está recebendo palavras proféticas de consequências de um futuro, de duras consequências que eles enfrentariam por suas desobediências. E aqui, após passar pelas consequências da desobediência, aqui eles já estão voltando desta consequência, ouvindo uma palavra de esperança, uma palavra de revelação, uma palavra que traz uma redenção depois do castigo. Alguns capítulos antes, Isaías fala, ó, vai vir um povo aí, os caldeus, os babilônicos, vai levar todo mundo preso, cativo, vocês vão sofrer, vão ser levados para uma terra que vocês não conhecem, mas há uma promessa, que o Espírito do soberano, o Senhor Deus, está sobre mim, eu vou trazer essa revelação para vocês. A priori, ele toma posse dessa palavra para si. Isaías falando, ele fala, e ele me enviou para cuidar dessas pessoas, para trazer esta boa notícia. Ele traz uma palavra de redenção, e esta palavra de redenção se compara com a obra de Cristo em nossas vidas, porque Jesus, ele recebeu esta unção, e através da obra da cruz, nos tirou de qualquer cativeiro, de qualquer prisão, e ele recebeu essa unção para mudar os cenários da nossa vida. Amém? Esta redenção é semelhante à obra de Cristo em nossas vidas, porque a profecia aponta para uma redenção que se cumpriria plenamente em Jesus, e através dele, hoje nós recebemos esta mesma unção e esta promessa. Amém? Vire para quem está ao seu lado e diga o seguinte: há uma unção, há uma promessa de Deus para você. Amém? Mas pastor, então para quem que é essa palavra? Esta palavra é dirigida para quem?
Sobre quem virão os resultados desta palavra? Está aqui no verso 1, 2 e 3. Esta palavra vai vir para os pobres, para aqueles que estão com os corações quebrantados, para os cativos, para os prisioneiros que estão nas trevas. Esta palavra vai vir, sabe para quem? Estou acompanhando aqui, para os que estão tristes, os chorosos, que estão em cinzas, em pranto e têm espírito deprimido. Meu Deus, é isso? Sim, olha só, pobres, quebrantados, cativos, prisioneiros, tristes, chorosos, deprimidos. Por quê? Porque quando o povo de Deus, que foi levado preso por uma outra nação, sofreram ali as cadeias, estavam ali desgastados de tanta opressão, era desse jeito que eles saíram. Meu Deus, estou voltando pobre dessa situação. Arrancaram tudo que a gente tinha. Imagina uma outra nação chegar aqui e chegar na sua casa, a partir de agora, essa casa não é mais sua. Tudo isso daqui agora é meu. E nós conhecemos uma família que aconteceu exatamente isso, não é? Logo no começo, uma família que veio congregar aqui com a gente, morava aqui na favelinha do Amor, eles falaram isso pra gente. Um dia, bateram, arrancaram, abriram a porta, chegaram uns traficantes lá, falaram, vocês podem ir embora, nós vamos ficar com essa casa. Saiu com criança pequena de colo, tiveram que abandonar, deixando tudo para trás. A mesma situação aconteceu, que aconteceu lá atrás, aconteceu aqui. Então era essa a condição do povo. Saíram deste jeito, pobres, coração quebrantado, eram cativos, prisioneiros, estavam ainda tristes, cheios de choro, com o espírito deprimido. Como que se levanta um povo desse? Como que se levanta um povo com esta condição? Só que não era apenas naquele tempo que essas pessoas viviam desse jeito. Eu não sei com quem estou falando através desta tela e também para as pessoas que estão aqui, mas muitas vezes deixamos que algum desses cenários façam parte da nossa vida, da nossa existência. Por isso eu quero dizer que esta palavra é para você hoje. Esta palavra é para esta geração. Esta palavra é para os dias de hoje. Por quê? Porque nós precisamos ser alvo da bondade do Senhor também. Você é alvo da bondade do Senhor. E às vezes nós deixamos nos abater, é um espírito de pobreza que se estabelece às vezes não apenas na nossa vida financeira, às vezes na nossa mente, às vezes no compartilhar dos nossos sentimentos, compartilhamos de uma maneira pobre. Somos pobres em não buscar ao Senhor, em não entregar tudo que nós temos para Deus, o nosso tempo, a nossa atenção, a nossa busca pela palavra, e permanecemos na miséria, permanecemos presos, permanecemos ainda cativos e oprimidos. Só que a bondade do Senhor tem o poder de transformar todos estes cenários. É a bondade do Senhor que vai mudar todos esses cenários. Como, pastor? Está aqui, ó, para os cenários de pobreza. Sabe o que vai mudar todo o cenário da pobreza? As boas novas. Coloca o verso 1. Para levar boas notícias, boas novas aos pobres. Boa nova, sabe o que é? Evangelho. A palavra evangelho significa boas novas. Preciso levar uma boa notícia para aquele que está num cenário de miséria, de pobreza. Só a boa notícia basta? A boa notícia já começa a mudar o espírito da pessoa. Lembra que Jesus falou? Quando perguntaram para ele, aliás, foi João Batista que mandou essa pergunta para ele: o Senhor, é você mesmo é o Messias? Porque João Batista estava na cadeia, estava prestes a ser morto. Momento, eu nem quero criticar ele, porque eu não sei o que passaria na minha cabeça também. Falando do evangelho, pregando, mandando todo mundo se arrepender, todo mundo sendo batizado, multidão me ouvindo, de repente sou levado para a cadeia. É para isso que eu sirvo a Jesus? Agora estou aqui na cadeia? Então, vou mandar essa pergunta para ele: você é mesmo aquele que a gente está esperando? Vai e dize a João: aos cegos são abertos os olhos, os mudos estão falando, os surdos estão ouvindo, os mortos estão sendo ressuscitados, e aos pobres é o quê? É pregado o evangelho. Olha só o que Jesus falou. Ele não falou, e aos pobres está sendo entregue dinheiro.
Ele falou isso? Claro que não, porque não é o dinheiro que muda a situação do pobre. É, pastor, mas você não sabe a dívida que eu tenho. Por quê? Porque às vezes esta mentalidade de pobreza, pensa que quando a gente vai correr atrás do dinheiro, vai tirar a gente da pobreza. A pobreza não se manifesta pelo ter ou não ter o dinheiro. A pobreza se manifesta na mente. Mas quando vem o evangelho, quando vem a palavra e entra como uma espada na nossa mente, esta miséria sai e passamos a ter uma mente de prosperidade no Senhor. E isto se estabelece como uma vitória sobre toda a pobreza e toda a miséria. Por isso que Jesus falou, aos pobres está sendo pregado o evangelho. O pessoal até parou de vir aqui na igreja, mas todo final de culto antigamente, sempre aparecia gente aqui no final da reunião para pedir dinheiro para a gente. E eu falo, eu tinha orientado, né? Mas como mudou algumas pessoas, volta a orientar, não dê dinheiro para ninguém aqui na frente da igreja. Não é o dinheiro que vai libertar estas pessoas, é a boa notícia do evangelho. Porque a boa notícia vai tirar ele daquela condição, vai confrontar esta pessoa. Por que eu estou aqui? Tem umas pessoas que nós conversamos, conhecemos aqui na rua, e prefere estar aqui do que abrir mão da sua posição e liberar perdão para alguma pessoa que deixou para trás. Tem até casa, tem familiares esperando, mas prefere estar aqui na calçada porque não quer lá se reconciliar. Precisa deixar a boa notícia, o evangelho entrar na mente para mudar este cenário. Então, se a gente der dinheiro, primeiro o que vai acontecer, que vai pensar que aqui é o Silvio Santos, é a casa da esperança. Vai fazer uma fila aqui todo final do culto. Oi, quem quer dinheiro? Mas oi, vem pra cá. Ó, aviãozinho. E sabe, vão gastar o dinheiro, domingo que vem vai estar aqui de novo. Vão gastar o dinheiro, vai ficar aqui até Jesus voltar. E não vão sair da pobreza. O que vai tirar as pessoas do cenário da pobreza é as boas notícias do evangelho. Esta boa notícia tem que estar na tua boca. Esta boa notícia pode libertar você de toda a pobreza. Esta boa notícia vem para quebrar esta malignidade da miséria e nos dar uma condição de prosperidade. É isso que acontece quando nós temos a bondade do Senhor nos transformando e mudando esses cenários. O cenário do coração que está quebrantado vai ser mudado. Sabe por quê? Está escrito aqui, por conta que há um cuidado e uma restauração. Enviou-me para cuidar do que estão com o coração quebrantado. Este óleo que caiu sobre a cabeça de Jesus, a unção messiânica, este envio que veio da parte do Pai, Jesus foi enviado para curar todo o coração quebrantado. E se há algum coração quebrantado aqui nesta noite, Jesus vai trazer paz ao teu coração. Se há algum coração quebrantado que está me assistindo, Jesus tem poder para trazer paz ao teu coração quebrantado. Deus não vai desprezar o teu coração quebrantado e contrito, não. E quando nós estamos com esta sinceridade, esse cenário é transformado. O cenário daqueles que estão cativos e oprimidos serão transformados com liberdade e luz. O evangelho tem poder para isso, a bondade do Senhor tem poder para isso. Diz aqui que este poder, esta unção, este derramamento veio para anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Olha só, prisioneiros em trevas, pessoas que estão cativas. O cativo é aquele que foi arrastado por outro para uma situação. O prisioneiro é aquele que já está estático, paralisado dentro da situação. E tem gente que está sendo arrastada cativa para pensamentos que não lhes pertencem. Tem gente que já está prisioneira a achismos humanos, a traumas malignos que não quer se abrir para este agir, para esta cura. E por conta disso está numa prisão. A bondade do Senhor tem poder para mudar este cenário. Sabe o que eu estou dizendo aqui? Que quando nós nos abrimos para este agir, nós estamos entendendo que o Espírito Santo de Deus, ele vai entrar em nós e vai nos ajudar. Todo cativeiro vai ser quebrado hoje em nome de Jesus. Toda a prisão na mente, todo o ferrolho de ferro seja despedaçado e destruído em nome de Jesus. O apóstolo Paulo entendeu esta mensagem quando ele disse: olha, eu preciso orar para que todo sofisma, uma palavra difícil que a gente nem usa hoje, né?
todo sofisma caia por terra. Sabe o que ele quis dizer com isso? Na época do apóstolo Paulo, existiam os chamados sofistas. Sofistas eram aqueles que detinham a oratória para falar de uma sofia. Já ouviu esse nome? Conhece alguém que chama Sofia? Quem sabe? Levanta a mão. Conhece? A palavra sofia significa o quê? Pode falar alto, quem sabe? Fala aí. É sabedoria. Filosofia. Filosofia significa o quê? Filos, amigos. Amigo da sabedoria. Os sofistas eram aqueles que se achavam sábios e falavam com tanta eloquência que as pessoas, isso é uma verdade. E aí, este sofisma se impregnava na mente. Olha, você pode ser o que você quer que você deseja ser. Não permita que as pessoas imponham você. Se você quiser ser um caramujo amarelo, vai ser. Seja livre para isso. É um sofisma. Ah, você pode ser um cachorro humano. Quem já viu cachorro humano? A pessoa está fazendo cirurgia para virar cachorro. Não é? Você é um sofisma. Aí o apóstolo Paulo vem e fala: todo sofisma que se levanta contra o conhecimento de Deus deve cair por terra. Toda fortaleza que se estabelece na mente deve cair por terra. E eu oro para que as mentes sejam cativas à obediência de Deus Pai. Se tem alguém que tem poder para nos levar cativos, não vai ser Satanás, não vai ser os pensamentos deste tempo, não vai ser os pensamentos dessa sociedade, mas o próprio Deus tem poder para nos levar cativos à nossa mente, à obediência dEle. Deseje isso, pelo amor de Deus, porque senão você vai ficar no seu achismo, nas suas próprias razões. Não, é isso mesmo, é isso que eu penso. Vai ser teimoso até o inferno. Vai ser levado com a sua teimosia para o inferno. Se existe algum medo em você, tenha pavor do inferno, porque este é o destino daqueles que não reconhecerem esta bondade do Senhor através de Jesus Cristo, e aceitar esta bondade do Pai para transformar e quebrar esse cativeiro, e quebrar esta prisão dos seus achismos, das suas razões. Estabeleça que a maior razão para a tua vida se chame Jesus Cristo. Ele vai ser a nossa razão de existência. Ele vai ser a razão do nosso existir, do nosso cantar, do nosso louvor, do nosso testemunho. O nome dele é Jesus. E aqui esses cenários precisam ser transformados se nós nos abrirmos para esta bondade do Senhor. Inclusive aqueles que andam tristes, porque eu sei que vai ter um momento na vida que nós talvez não conseguiremos estar tão blindados assim, e passaremos por momentos que nos deixarão tristes, ou até mesmo chorosos. Mas há uma promessa, que há consolo, a coroa ao invés de cinzas, a óleo de alegria, a vestes de louvor. Aleluia! Porque esse consolo não vai ser humano, vai ser uma consolação que vem do céu. Para você que está triste, o Espírito Santo, ele também tem o nome de Consolador. É a bondade de Deus agindo através do Espírito Santo de Deus. E esse Espírito Santo vai enxugar do nosso rosto toda lágrima, porque ele tem uma coroa para colocar na sua cabeça. Isso representa autoridade. Então, pode ser que esteja chorando, mas vai limpando a sua lágrima, porque a autoridade do Senhor já está destinada para você. O choro vai ter um momento, vai ter um período, mas ele não pode durar a vida inteira. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Existe um ciclo de término para o choro, e após o término desse ciclo, vem a alegria do Senhor, coloca a coroa e volta a andar em nome de Jesus. Há uma roupa preparada para você, uma mudança de identidade, um manto de louvor. Abandona o espírito deprimido, toda depressão dá uma ordem, sai agora em nome de Jesus. Porque a roupa do louvor não cabe para aquele que está deprimido. Eu não quero colocar uma roupa sobre um defunto, não adianta. Mudar a embalagem e por dentro já morreu. Em marketing e propaganda nós estudamos que há uma sazonalidade para alguns produtos.
Tem um produto que você cria, ele tem um ápice, ele dura por um tempo, mas quando ele morre, não adianta tentar botar uma roupa nova, não é? Vamos colocar uma embalagem nova para Biotônico Fontoura. Quem tem menos de 20 anos nem sabe o que é isso. Quem sabe que é Biotônico Fontoura, levanta a mão. Aí, ó, só das antigas. Ele teve um ápice, mas agora morreu, não adianta. Acabou. Para você revitalizar algo que já não adianta você colocar uma embalagem nova, tem que mudar toda a sua estrutura. Jesus não quer colocar uma embalagem em você triste por dentro e com uma embalagem de alegria por fora. Não, esta alegria vai começar de dentro para fora, trazendo cura ao espírito angustiado, ao espírito deprimido, e vai se manifestar nestas vestes novas que Ele está dando para você. Amém? Esta é a mudança que vem através da bondade do Senhor. Então, eu quero te dizer que esta obra do Espírito Santo já começou através de Cristo em nós. Por isso, quando nós permitimos este agir de Deus, quando nós nos abrimos para esta unção libertadora do Espírito, inicia um processo transformador. Não estou falando que vai ser um passe de mágica, não estou falando que vai ser fácil. Fala para o povo lá, que levou chibatada nas costas, que foi tirado da sua casa, levado cativo para o outro lado, que teve ração humana colocado no seu prato todos os dias, que foi subjugado e do nada acabou a nossa sentença, pode ir embora, acabou. Como assim? Não, vai ser um processo, ele vai caminhar, ele vai ter os cânticos dos degraus, aqueles salmos do povo que estava voltando do cativeiro. Então este processo libertador tem que acontecer, e nós temos que ter paciência e permitir que o agir de Deus aconteça em nossas vidas. Quem está entendendo essa palavra, diga amém. Eu preciso saber se você está entendendo mesmo, porque é necessário que a gente se abra para esta unção. É um processo de transformação que precisa, se não começou até agora, vai ter que começar hoje. Um processo transformador que testemunha que a bondade de Deus nos alcançou. Amém? Eu tenho sido alvo da bondade do Senhor. E eu tenho certeza, se você está aqui, se você está me ouvindo nesta hora, é porque você também tem sido alvo da dimensão da bondade de Deus. Só para eu saber quem é alvo da bondade do Senhor, levanta a mão aqui. Deixa eu ver, fica com a mão bem erguida. Diga assim: eu sou alvo da bondade do Senhor, estou disposto a entrar neste processo de transformação para viver mudança de cenários em nome de Jesus. Eu quero que você entenda que quando nos abrimos para esta unção, um processo de transformação começa, e isso testemunha que a bondade de Deus nos alcançou. Que testemunho que é esse? Está aqui, ó. Sabe o que vai acontecer com a gente? Com essas pessoas imagina o povo saindo do cativeiro, e Isaías falando de forma profética, antecipando o futuro. Olha, este povo está vindo do cativeiro, está vindo triste, está vindo prisioneiro, está vindo aí cheio de depressão, está chorando, está triste, está empobrecido, está quebrantado. Mas este povo, bota aqui o verso 3, parte B, eles serão chamados carvalhos de justiça. Quem eu? Olha a minha cara, fiquei tanto tempo no sol, nem maquiagem, estou chegando aqui com maquiagem. Olha aqui minha situação, olha aqui minha mão, a marca da minha escravidão. Você tem certeza? Sim, é você. Pastor, olha a minha história traumática, olha a minha história abandonado, olha a minha história de onde eu vim. Eu posso até ouvir a sua história, mas a partir de agora a palavra diz que você vai ser chamado carvalho de justiça, plantação do Senhor para revelar o seu esplendor. Na minha versão NVI, coloca a versão NVI, diz assim: para manifestação da sua glória. Esse é o testemunho. Você vai ser chamado carvalho de justiça. Aleluia. Pensa, já viu um carvalho? Já tive a oportunidade de ver uma árvore chamada carvalho. Ela é forte, ela é firme.
ela se estabelece de forma resistente, ela cresce. Para estar em pé, ela passou por muita coisa para crescer daquele jeito. E uma vez em pé, não cairá facilmente. É justo? Sim. Isso é justiça? Sim. Carvalhos de justiça. Passou por intempéries, passou por tempestade. Talvez gerações já morreram e o carvalho foi crescendo. A pessoa que plantou o carvalho já morreu. O neto criou uma cidade. A cidade já foi devastada, pegou fogo. Talvez pegou até um pouco de fogo o carvalho, mas ele continuou crescendo. Passou 100, 200, 300 anos, o carvalho continuou crescendo. Várias histórias passaram ao redor deste carvalho, mas ele está em pé e agora para derrubar vai ser difícil. É justo? Sim, por isso que se chama carvalho de justiça. Eu não sei que você passou para estar aqui, mas eu quero profetizar que hoje você está em pé. Eu não sei quantas preocupações você tem tido com a tua família, com os teus amados, mas se você está aqui, é porque o Senhor tem te colocado em pé, e Ele te chama de carvalho de justiça. Eu não sei por quantas situações que abalou o teu espírito, a tua alma, o teu corpo. Foi pandemia, foi doença, foi alguma situação, foi porta que se fechou. Mas se você está aqui e está em pé, é porque o Senhor te chama de carvalho de justiça. Ei, você é carvalho de justiça para esta geração. Amém. Fala para o seu irmão, eu e você somos chamados como carvalhos de justiça. Fala para ele, símbolos de estabilidade, símbolos da justiça, plantação do Senhor. Aleluia. E olha só como Isaías vai revelando como é esse processo transformador. A bondade de Deus vai entrando, a bondade de Deus vai mudando a mente, a bondade de Deus vai tirando a prisão do pensamento, vai tirando você do cativeiro onde você se encontra. É o cativeiro daquelas amizades satânicas que você acha que se não ficar com aqueles amigos, você não é ninguém. Abandona esse cativeiro e vai mudando. A bondade do Senhor vai te constrangendo através do Espírito Santo. Você vai entendendo que Jesus foi enviado para cuidar de você, para cuidar e para tirar você da tristeza. Ele trouxe uma boa notícia para tirar você da pobreza. Essa bondade do Senhor vai colocando uma coroa na tua cabeça, você vai mudando o seu jeito de ser, de andar, de viver. É o status de autoridade que vai crescendo. Aquele povo que estava na miséria, e nós também que estávamos no mundão, nas garras do diabo, e nós que estávamos na religião, nascemos na igreja, e por causa dessa religião, não conseguimos entender a bondade no Espírito, e vivemos religiosamente, batendo cartão na igreja, mas não conseguimos quebrar o cativeiro da religiosidade, por não viver uma experiência direta com Cristo, por não viver uma experiência direta com o Criador. Mas, quando nós começamos a compreender a dimensão da bondade do Senhor, entendemos, espera aí, eu posso ser carvalho de justiça? E mais, eu posso ser um reconstrutor, um restaurador. Olha o que diz aqui, estas pessoas, verso 4, eles reconstruirão as velhas ruínas, restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração a geração, de geração em geração. Por quê? Porque está sendo dada uma nova oportunidade. Porque afinal de contas, eles falaram, olha, acabamos, já oprimimos tudo que a gente tinha por mim, até além da medida, já escravizamos vocês, já surrupiamos tudo que vocês tinham, inclusive a terra de vocês, mas pode voltar para lá. Quando eles chegaram na terra deles, você acha que eles encontraram como? Flores, campos, cidade com estrutura, portal, seja bem-vindo ao Jordão, aqui você é mais feliz. Não, encontraram tudo destruído, abandonado. Mas aqui, eles já estavam chegando debaixo de uma palavra profética. Vocês são reconstrutores. Vocês vão restaurar antigos escombros. Sabe todas essas cidades arruinadas? Vocês vão renovar. E isso muitas vezes acontece em nossas vidas. Muitas vezes estamos em ruínas, nossa casa está parecendo um escombro, estamos com nossas vidas arruinadas, só que acabou esse tempo. Há uma palavra profética derramada sobre nossas vidas, e não apenas para nós, para a geração que está ao nosso redor.
Está tudo destruído lá onde você estuda? Fala para a diretora, é o seguinte, eu sou um reconstrutor, eu sou um restaurador, eu vou renovar tudo isso daqui. Como? Eu não sei, o Espírito Santo vai me revelar. A empresa está está vendendo pouco, está caindo, está tudo sendo derrubado, está prestes a falir. Chega lá no dono da empresa, pode entregar o comercial na minha mão que eu vou restaurar essa empresa. Eu tenho ideia, a estratégia é essa, essa e essa. O Senhor te dá este poder. Ah, mas lá na minha família está todo mundo dividido, ninguém fala com ninguém, irmão que não fala com a irmã, irmã que não fala com o tio. Espera aí, está um escombro, está arruinado. Então você tem que se posicionar como aquele que renova as alianças, que renova a família arruinada, que restaura tudo que está abandonado e que reconstrói as velhas ruínas. Se um dia ficou em pé e foi destruído, quer dizer que ainda tem fundamento e pode ser reconstruído. E você vai usar esse fundamento pela fé em Cristo Jesus. Vai usar este fundamento chamado fé. Diga assim para o seu irmão, existe um fundamento. O fundamento é a fé. Fala para ele, a fé é o firme fundamento daquilo que a gente não vê, mas aquilo que a gente espera. Amém? Você pode aplaudir Jesus por esta palavra? E mais do que isso, queridos, olha só, verso 5. Gente de fora vai pastorear os rebanhos de vocês, estrangeiros trabalharão em seus campos e vinhas. Queridos, essa palavra aqui não é uma palavra preconceituosa, não é uma xenofobia. Ah, eu sou brasileiro, aquele é argentino, vai trabalhar para mim, seu safado. Não, não é sobre isso, é sobre dar oportunidades. Aqui está mudando a mentalidade daquele que foi escravo, falando, olha, você pode agora ser um criador de oportunidade, agora você é um povo abençoado que abençoa outros. Esqueça esse espírito vingativo, esqueça o ódio, agora você vai acolher, vai oferecer oportunidade. Não ofereceram para você, agora você oferece. Te açoitaram, agora você trabalha, trata com dignidade essas pessoas que vão trabalhar para você. Não é para você se vingar, é para você mostrar que é diferente, que você agora já está curado, que você tem sido cuidado pelo Senhor, que você é um criador de oportunidades e que você participa de um governo que é espiritual. Verso 6, vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, ministros do nosso Deus. Eu quero que você leia comigo e vai tomar posse dessa palavra na primeira pessoa. Diga assim comigo, eu serei chamado sacerdote do Senhor. Diga assim, nós seremos chamados sacerdotes do Senhor, nós seremos chamados ministros do nosso Deus. Amém? É sobre isso, é um governo que é espiritual. É um governo que se estabelece nesta terra, não como a política deste mundo, mas com a política do céu. Você vai ter o sustento e será alimentado para este governo, não faltará recurso. Você é chamado para participar de um governo que é espiritual. Você representa o reino de Deus. Posso ouvir o amém daqueles que representam o reino de Deus? Por isso, caminhando para o final desta ministração, nós vamos falar sobre os resultados desta mudança, desta promessa de Deus, os resultados daquele que é alcançado pela dimensão da bondade do Pai. Verso 7 e 8. No lugar da vergonha que sofreu, o meu povo receberá dupla honra. Aleluia. Olha o que diz aqui. E ao invés da humilhação, ele se regozijará na sua presença, pois herdará dupla porção em sua terra e terá alegria eterna. Porque eu, Senhor, amo a justiça, odeio o roubo e toda a maldade. Em minha fidelidade os recompensarei e com eles farei aliança eterna. Glória a Deus, aleluia. Olha só o que diz esse verso 7. O mesmo profeta que tinha anunciado o castigo, anunciou o cativeiro. Por causa da desobediência de vocês, vocês estão sofrendo isso.
O mesmo profeta falou: olha, isso é consequência do seu erro. E nós chegamos muitas vezes assim na casa do Senhor, vivendo as consequências dos nossos erros, de uma ignorância, de não saber que há um Deus que nos ama e que nos chama para ser dele. E por conta dessa ignorância, não somos perseverantes. A gente vê, parece um domingo, 2 domingos sem vir, ouve a palavra uma vez, simpatizante, outro dia está ouvindo sei lá o quê. Fomos numa lanchonete outro dia, e eu estava fazendo uma inscrição com o meu e-mail, e a moça falou para a gente: você é pastor? Sim, eu sou pastor. E você? Que igreja você vai? Eu vou na igreja, vou no Além do Véu, vou na Macumba, vou ali vou em todas. Entendi. Às vezes é questão da ignorância, de não saber que há um só caminho, e este caminho se chama Jesus. Um só caminho. Esse caminho é Jesus. E aqui, este mesmo profeta que anunciou o castigo, agora anuncia a salvação. Ele fala aqui, no lugar da vergonha haverá dupla honra, ou seja, aqueles que viveram vergonha, desprezo, experimentarão uma honra de forma dobrada, e vão experimentar também restituição. Acabou o tempo da humilhação, vai ter alegria, vai ter regozijo, tem herança, vocês são herdeiros desta terra, é direito de vocês. Todo herdeiro tem direito, e a promessa aqui de Deus para quem é herdeiro está aqui. Você tem direito a viver esta dupla honra, a viver o resultado desta justiça divina. Esta é a obra de Cristo na cruz. A bondade de Deus nos faz viver este processo, que não é fácil, como eu já disse aqui, mas é libertador. Por isso ele fala: eu amo a justiça, odeio o roubo, eu odeio toda a maldade. Porque quando houve a sentença da desobediência, há os agentes da sentença que também são usados por Deus. Mas quando esse agente da sentença, ele ultrapassa o castigo determinado e começa a exercitar a maldade e injustiça, quem se levanta a favor do sentenciado e contra o sentenciador, sabem quem é? O próprio Deus. E falou: eu amo a justiça, odeio o roubo, odeio toda a maldade. Então, acabou esse tempo. Acabou o tempo da maldade, passaram do nível. Chega desse castigo. O castigo já passou da medida. Exageraram na sentença. O sistema é maldoso. Está falando aqui: eu odeio todo o mal, eu odeio toda a maldade. O nosso Deus não compactua com isso. A justiça do Senhor vai se estabelecer nesta terra. Deus declara que não compactua com castigo excessivo e com um sistema perverso. Ele ama a justiça. Tem juízes nesta terra, tem juiz num país aí, que tem dado sentença exagerada. Para pichadores, que às vezes pegam um batom e picham numa estátua, dá 14 anos de prisão. Para traficante, manda devolver o helicóptero, solta esse assassino. Já ficou 2 anos? Pode liberar. Isso não é justiça. Está passando da medida. Deve haver uma sentença? Sim. Mas quando a sentença passa da medida, quem se torna o juiz de todos é Deus. E eu quero profetizar aqui: a justiça do Senhor está a caminho desta terra. Em nome de Jesus. E aqui, queridos, Deus fala: com eles farei uma aliança eterna. Haverá recompensa por conta da minha fidelidade. Nosso Deus é fiel. E eu concluo essa ministração dizendo, queridos, que a bondade de Deus é para hoje. Diga comigo: a bondade de Deus é para hoje. Ele fala aqui na sua palavra, queridos, ele fala, olha, verso 9, estou finalizando: seus descendentes serão conhecidos entre as nações, a sua prole entre os povos. Todos os que virem reconhecerão que eles são um povo abençoado do Senhor. Quem te vê passando na rua tem que reconhecer: peraí, aquele cara é abençoado, aquela pessoa, aquela mulher é abençoada, esse casal é abençoado, olha como essa família é abençoada, essa igreja é abençoada pelo Senhor. Tem que existir esse reconhecimento,
Porque a bondade de Deus é para hoje sim, ela alcança você e transborda para a sua geração por causa do seu testemunho. A geração olha para você e reconhece através do teu testemunho que há um Deus abençoador. O seu testemunho falará por você, o seu testemunho falará por si, e vai revelar que você carrega a bênção do Senhor. Está aqui, e é maravilhoso. Você ler o final desse capítulo na sua casa, senão vai estender muita pregação, porque no verso 10 e 11 já é o próprio profeta falando de novo. Como é grande o meu prazer por causa dessa palavra. O meu prazer se alegra no Senhor, o meu prazer cresce no Senhor, porque Ele está vestindo minha alma com estas vestes de salvação. E sobre mim colocou este manto da justiça, assim como o noivo se adorna com a cabeça, como um sacerdote, e assim como a noiva se enfeita com as suas joias. Chegou o tempo dessa justiça brotar, como uma planta que é colocada na terra, e germina esta semente. Assim o soberano Senhor fará nascer a justiça e o louvor diante de todas as nações. Esta semente vai prosperar. A semente desta palavra vai prosperar no teu coração. Você vai se lembrar desta palavra quando estiver sofrendo injustiça, quando você se entristecer, quando você de repente for acometido por um espírito depressivo. Espera aí, você vai olhar para você mesmo, espera aí, não é possível. Eu tenho uma palavra dentro de mim. Eu tenho uma semente que está no meu coração. Esta palavra é da bondade de Deus e vai vingar. Deus vai agir na minha vida. Deus vai agir na tua vida, e não apenas isso. Toda a sua geração vai saber que você é bendito do Senhor. Eu posso ouvir um amém? Então você vai se posicionar, já olhando cenários novos e transformados. O Espírito do Senhor Deus está aqui nesta noite. Amém? Feche os teus olhos, amada igreja do Senhor. Você que também está nos visitando, que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Obrigado pela sua presença aqui. Mas o mais importante de agradecer a sua presença é desejar que esta palavra tenha falado ao teu coração. E nós vamos orar, porque não podemos ir para os nossos lares e enfrentar esta semana desacompanhados da bondade do Senhor. Não, nós seremos acompanhados desta bondade. E assim como a noiva que se enfeita com as suas joias, esta noiva está alegre por este momento que está para acontecer, você vai ter um novo enfeite, vai se enfeitar com a justiça do Senhor nesta hora, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus Cristo, leva cativo, Senhor, os nossos pensamentos, e tudo aquilo, Senhor, que tem nos feito caminhar debaixo de sentença, de acusação, tudo aquilo, Senhor, que tem nos feito caminhar como escravos, como exilados, tudo aquilo, Senhor, que tem nos feito caminhar, Senhor, debaixo de vergonha, debaixo de desonra. Pai querido, tudo aquilo que na nossa vida não expressa aquilo que acabamos de ouvir, tudo aquilo, Senhor, que em nós não manifesta o Espírito que habita em nós. Nós, como igreja de Jesus Cristo, nós nos abrimos para aquilo que o Senhor quer fazer. Nós queremos ser terra fértil, nós queremos, ó Deus, ser terra boa, queremos ser essa terra onde a sua palavra caia, onde ela penetra, e aonde ela passa, por causa do poder da palavra, que se encontra com um coração que é uma terra fértil, ela começa a produzir frutos de justiça. Senhor, em nome de Jesus Cristo, se temos sufocado a ação do Teu Espírito Santo, com aquilo que temos vivido, com a nossa maneira de viver, que o Seu perdão nos alcance nessa noite. Vem nos lavar, Senhor, pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Tudo aquilo que em nós não manifesta honras e louvores ao Senhor, tudo aquilo, Senhor, que nos mantém refém, escravos de vícios, escravos da
tabagismo, escravos da prostituição, da promiscuidade, da pornografia, escravos da inveja, escravos da incredulidade, escravos da inconstância, escravos da sensualidade, escravos da apatia. Nós queremos ser cativos do Teu Espírito Santo e não aceitamos viver menos do que isso, Jesus. Não foi para continuarmos debaixo de jugo de escravidão que Seu Filho morreu por nós. Não queremos ficar aquém, Senhor, dessa palavra. Queremos, ó Deus, testemunhar da Tua bondade, da Tua fidelidade, do Teu Espírito se movendo em nós. Queremos edificar, Senhor, lugares que foram arruinados. Queremos, ó Deus, renovar, ó Deus, lugares que foram assolados. Queremos ver, ó Deus, os cenários sendo transformados ao nosso redor. Começa, Senhor, essa transformação em nós nessa noite. Não aceitamos, ó Deus, viver menos do que essa palavra. Fique de pé no seu lugar. Comece a rasgar o seu coração diante do Senhor. Fala, Senhor, sonda e conhece. O Senhor conhece o meu interior. Vê se há em mim algum caminho que é contrário àquilo que a palavra diz. Senhor, vem nos adornar nessa noite. Queremos ser edificados para edificar. Queremos ser limpos, ó Deus, e transformados para sermos agentes de transformação. Senhor, marca a nossa vida com o poder do Teu Espírito Santo. Senhor, vem nos convencer, ó Deus, do pecado, da justiça e do juízo. Se existe, Senhor, algo na nossa vida que tem nos impedido de viver a bondade do Senhor, nós nos entregamos para sermos moldados pela Tua palavra, pelo Teu Espírito. Sabemos, ó Deus, que não somos bastardos, somos filhos. E esta palavra vem para nos lembrar, Senhor, que nós temos uma herança, nós temos um chamado, nós temos uma eleição. E queremos caminhar, ó Deus, conforme esta palavra. Esta palavra é como uma roupa sacerdotal que nos cai bem. Senhor, veste, Senhor, a Tua noiva. Lava, Senhor, a Tua noiva nesta noite. Queremos edificar, Senhor. Queremos o Teu Espírito se movendo em nós, nas nossas casas e através da nossa vida, transformando, Senhor, o caos, ó Deus, que muitas vezes se instala em nós, ao nosso redor. Como a noiva que se enfeita com suas joias para o noivo encontrar. Eu me entrego sem reservas em Teus braços. Eu nasci para Te adorar.
pessoa que está do seu lado. Fala, você aceita esse chamado? Você aceita esta roupa sacerdotal? Você é aquele que é chamado para reconstruir ruínas. Você é aquele que é chamado para restaurar os escombros. Você é aquele que é chamado para renovar aquilo que foi assolado. Comece a orar sobre essa palavra. Comece a orar e concordar com esta palavra e com a concretização dessa palavra. Eu não sou aquilo que me aconteceu. Eu não sou o abandono que eu sofri. Eu não sou a violência que vivenciei. A traição não me define. O abandono não me define. Nenhuma situação de vergonha me define. Eu tenho um memorial diante do Senhor. Eu tenho uma vida construída no altar do Senhor. Eu sou marcada pelo Espírito que clama: Abba, Pai. Eu e Ele em mim, Ele gerando em mim o fruto do Espírito. Eu sou aquele que foi lavado e remido pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Por isso o pecado não tem domínio. Os desejos que não expressam a vontade do Senhor, eles não têm domínio sobre a minha vida. Porque eu sou aquilo que a palavra diz que eu sou. Sou carvalho de justiça. Eu sou plantação do Senhor Deus. Aleluia. Eu sou. Você que fala em línguas, você que é batizado com o Espírito Santo, há lugar. Nós damos lugar a tantos pensamentos, a tantos sentimentos contrários. Nós damos lugar à dúvida, nós damos lugar ao desânimo, nós damos lugar ao diabo. Dá lugar ao Espírito de Deus nessa noite. Abre espaço, escancara as portas. Abre e fala: Senhor, pode entrar e pode fazer cumprir o poder dessa palavra em mim. Como noiva que se enfeita com suas joias para o noivo encontrar. Eu me entrego, sem reservas em teus braços. Eu nasci pra te adorar. Como a noiva que se enfeita com suas joias para o noivo encontrar. Só pra te encontrar. Eu me entrego, sem reservas em teus braços. Eu nasci pra te adorar. Aleluia, aplauda o Senhor. Diga uma palavra de gratidão, de adoração ao Senhor. Aleluia, aplauda mais Jesus. Aplauda mais forte a Jesus. Aplauda mais forte. Aleluia. Glória a Deus. Os cenários estão sendo transformados e você vai viver esta mudança de sorte em nome de Jesus. Estenda as mãos para frente nesta hora. A tua semana vai ser marcada pela justiça do Senhor, com novas vestes, novos pensamentos. Você é alvo da bondade do Pai, você é alvo da bondade do Filho, você é alvo da bondade do Espírito Santo de Deus. Que a bondade do Senhor, que o amor de Deus nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as ricas consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a tua vida hoje e para todo sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todo o povo de Deus diga amém. Todo o povo de Deus diga amém. Dê um forte aplauso ao Senhor. Deus te abençoe.